Olá, minha amiga, meu amigo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nos encontrando aqui, mesmo que pela internet, na nossa casa, agora virtual, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, para falarmos do que mais gostamos, Espiritismo. No ano de 1860, Allan Kardec começa uma série de viagens para o interior da França, para conhecer os centros espíritas que estavam se formando, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em abril de 1857, e a partir daí, muitas pessoas já formando grupos para estudar essas obras, e ficavam muito felizes em receber o codificador para uma reunião, para uma palestra, para uma conferência. E nessas viagens, ele chega na região de Tours, onde os espíritas da região tinham alugado um salão para que fosse realizada a conferência. Só que, a essa época, estava-se preocupado com essas reuniões, por questões políticas, por causa do Império, da França. Então, em cima da hora, a prefeitura negou o que hoje nós chamamos de alvará, ou autorização, para que acontecesse a reunião. E ficou todo mundo apavorado, o que fazer agora, em cima da hora, e decidiram realizar aquela palestra na mesma casa onde Allan Kardec estava hospedado, no jardim, tinha um grande jardim em volta da casa, e assim resolveram colocar uma mesa no centro do jardim e ali seria realizada a palestra. No entanto, eles ficaram preocupados, como é que já divulgamos o endereço da palestra, algumas pessoas pode ser que cheguem atrasadas e não vão saber o que aconteceu. Alguém precisava ficar ali, naquele local, para avisar as pessoas que tinha mudado o endereço. Nesse momento, um jovem, com seus 21 anos, se oferece para ficar ali, no portão, na frente do prédio onde iria acontecer a palestra, para dar o novo endereço às pessoas que chegassem. Seu nome, Leon Denis. Ficou ali, esse jovem, um tempo, e passado um tempo razoável, onde não chegaria mais pessoas, ele também se dirigiu até a casa onde estava acontecendo a palestra. E quando chega lá, é claro que já tinha começado, e ele narra em um dos seus livros o que ele viu. Uma média de 300 pessoas no jardim da casa, todas em pé, apertadas ali, naquele local, mas, no entanto, elas estavam felizes, porque elas estavam vendo e ouvindo Allan Kardec. Quem não ficaria feliz em assistir uma palestra de Allan Kardec? E esse mesmo Leon Denis, como um poeta do Espiritismo, ele vai narrar da seguinte forma: sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre obsessão, um assunto que era muito em voga à época, e no final as pessoas lhe fizeram algumas perguntas que ele respondia com fisionomia sorridente. E isso aí já entra uma informação para todos nós, que estamos acostumados a ver as gravuras, as fotos de Allan Kardec naquela pose séria, aquele aspecto sisudo, e dando a impressão que o tempo todo ele era assim. E aqui Leon Denis vai nos dizer que não, ele era alegre, jovial, tinha uma outra forma de ser no seu dia a dia. E Leon Denis tinha um grande sonho de conhecer de perto, de conversar
com Allan Kardec, a quem ele admirava muito, né, porque ele lia, né, os livros dele e queria, claro, conhecer o seu autor. E no outro dia, ele vai até a casa onde Allan Kardec está hospedado, né, onde aconteceu a conferência, e quando ele abre o portão, ele presencia uma cena que seria inesquecível para a sua vida, até que ele colocou nos livros. Ele vê o senhor Allan Kardec em cima de um banquinho, em frente a uma cerejeira, colhendo os frutos da árvore e oferecendo à sua esposa, que estava próxima a ele mais embaixo, a amorosa Amélie Boudet, né, que Kardec chamava de Gabi, a suave Gabi. E Leon Denis, quando presencia essa cena, ele não quis interromper. Fecha o portão educadamente e aguarda uma nova oportunidade de rever o seu ídolo, porque provavelmente ele pensou, Allan Kardec, com todos, né, os seus afazeres, as suas atividades, os seus compromissos, com certeza tinha pouco tempo para estar com a sua esposa da maneira como ele estava ali, somente os dois, porque ele iria interromper, né, essa situação. Então, é justamente sobre essa personagem sensível, inteligente, ávido de conhecimento e um ativo divulgador da doutrina espírita, tanto pelos livros que escreveu, quanto pela oratória, né, que tinha, é que eu quero conversar hoje, né, com todos vocês, para que nós todos juntos possamos conhecer um pouco dessa história, dessa personagem, e entender por que ele é chamado de o apóstolo do Espiritismo. Ele vai nascer dia 1º de janeiro de 1846, numa pequena cidade no interior da França, com uma família muito pobre. O pai, à época, trabalhava como pedreiro e sua mãe era dona de casa, né, uma camponesa, né, então uma família simples, de tal forma que, aos 9 anos, Denis teve que parar de estudar para ajudar o seu pai no trabalho, para aumentar um pouco mais a sua renda. E aos 9 anos, o seu pai agora estava trabalhando na Casa da Moeda, polindo as moedas, né, de cobre da época, e o menino o ajudava. Só que uma criança de 9 anos com esse trabalho chegava a sangrar os dedinhos do menino. Mas, muito obediente, ele fazia com alegria, contribuindo com a família, mas futuramente ele teve condições de voltar à escola e concluir, pelo menos, o curso básico. E mesmo deixando a escola, Denis gostava muito de ler, né? E de tal maneira que algumas moedinhas que ele ganhava, ele ia juntando, que ele queria comprar a Geografia Universal Ilustrada, né, que era um livro bonito, né, que ele admirava à época. Só que a sua mãe descobriu o esconderijo dessas moedinhas e gastou o dinheiro nas despesas da casa. Denis ficou um pouco frustrado, mas entendeu que era mais importante, né, nesse momento, a casa auxiliar a sua família. Ele sempre gostou de ler, era um autodidata, né, e quando ele lia, ele ficava pensando, meditando e se questionando sobre o enigma da vida, o que é a vida e também o que é a morte. E o seu biógrafo vai dizer que na idade de 17, 18 anos, quando os jovens estão preocupados em conquistar as garotas, Denis estava preocupado em conquistar conhecimento como um amante da sabedoria que ele era, né? E uma das suas alegrias era passar em frente a uma livraria e ficar ali observando os livros, se encantando com os livros, aquelas capas coloridas, capas duras, e com aquelas letras douradas, né, com o nome do livro, com os seus autores. Isso o encantava, né, ele ficava muito admirado.
E numa dessas visitas à livraria, já com 18 anos, ele lê o título de um livro que lhe chama muito a atenção. Estava escrito O Livro dos Espíritos. É claro que ele vai junto um dinheirinho e compra esse livro, leva para casa e vai ali assimilar, né, ler, conhecer e assimilar o seu conteúdo. Né? De dia ele saía para trabalhar, escondia o livro, né, que ele ficou com medo de alguma represália da sua mãe, que era bastante católica, e à noite ele lia o livro, né, sem luz elétrica, né, debaixo de uma vela, de uma lamparina, o que seja, para assimilar aquele conteúdo que ele chega a dizer que a teoria espírita tinha dado a ele a solução clara e lógica do problema universal, tinha dissipado as suas dúvidas sobre a vida e sobre a morte. Será que nós também, quando nos deparamos pela primeira vez com o Livro dos Espíritos, na nossa primeira leitura, também ficamos surpresos e nos identificamos imediatamente com esse conteúdo, por isso nós ficamos e hoje nós somos espíritas, não é? Mas como o Denis era muito educado, aquele jovem educado, né, obediente a seus pais, ele ficou incomodado ele não estava mentindo, mas ele estava omitindo da sua mãe um comportamento, né, que ele estava fazendo, de certa forma, escondido. Então ele resolve contar para a mãe dele. E qual não foi a sua surpresa quando a mãe falou que já tinha encontrado o livro no seu esconderijo? E aí a gente vai ver que o Denis não era bom de esconderijo, né? Tudo a mãe achava. E mais surpreso ele ficou quando ela disse que ela também estava lendo o livro e se encantando com o que ela estava encontrando ali. Então, os dois estavam se tornando espíritas, né, a partir do Livro dos Espíritos. Aos 23 anos, em 1869, Denis é convidado para fazer parte da maçonaria. E na maçonaria existem estudos, né? Existem preleções, palestras, e quando ele ia, né, fazer uma palestra, os próprios maçons, os irmãos, ficavam encantados com a sua oratória, sendo aplaudido, né, muito aplaudido, e todos percebendo que ele tinha o dom da palavra. Né? E isso não é à toa, né? Ele tinha o dom da palavra para usar essa palavra com um fim útil. Uma de suas mentoras, que assinou a mensagem com o nome de Sorella, e mais tarde ele veio a saber que era um pseudônimo de nada mais, nada menos do que Joana d'Arc, né? Aquela que foi queimada na fogueira pela Inquisição Católica, né? Um espírito superior que estava ali junto a ele e dizia: trabalho, coragem, esperança. Eis qual deve ser a tua divisa, amigo. Repetindo, trabalho, coragem, esperança. Né? Isso para ele que estava se tornando espírita, um trabalhador espírita, e para todos nós, né? Porque o que o Espírito Superior fala para o seu tutelado serve para toda a humanidade. E ela continua: é preciso, né, consagrar todos os teus lazeres ao trabalho espírita e ao estudo. Então já estava ali pedindo a ele renúncia. Aliás, renúncia é uma virtude, uma característica de espírito superior. Né? Ao invés do lazer, estudo e trabalho. Né? Ela continua dizendo ainda: é preciso, principalmente, te habituares a defender e a esclarecer nossa doutrina, né,
Não que devas sair falando aí o tempo inteiro sobre espiritismo, né? Não estava falando para ele virar um fanático ou ficar aí querendo fazer proselitismo, porque isso aí não é o recomendável, né? Mas ela dizia: é preciso, porém, que sejas corajoso, que te prepares em silêncio para a hora solene que não te deve surpreender, mas te encontrar pronto. É o que costumamos falar no movimento espírita. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, todos nós que estamos no movimento espírita precisamos nos preparar, porque somos trabalhadores, somos do exército do Cristo e precisamos estar apostos no momento do chamado. Como? Estudando, entendendo esse espiritismo, nos preparando para qualquer trabalho que formos chamados. É para isso que somos espíritas. Vamos agora para o ano de 1882. Vamos encontrar o Leon Denis com 36 anos, começando seu apostolado espírita. Lembrando que Allan Kardec começou aos 50 e Denis está começando aos 36 anos, mas já vinha se preparando desde a infância. O autodidatismo, o gostar de ler, o descobrir o livro dos Espíritos e ser chamado por aquele título aos 18 anos, ao ouvir e beber da fonte ali, Allan Kardec falando com ele numa palestra aos 21 anos, isso tudo é uma preparação para que ele se tornasse quem foi, tá? Que é o Leon Denis, infelizmente ainda pouco lido, estudado e conhecido no meio espírita. Mas um dos objetivos de estarmos falando sobre ele, né, além de ele ser o aniversariante do mês, né, de estimular que se estude a partir do conhecimento da sua história. Então, vamos ver o contexto da época. Estamos aí, final do século XIX, início do século XX, materialismo invadindo a forma de pensar da época, porque nós vamos nos lembrar que no século XIX, quando aconteceram uma grande parte das descobertas científicas, onde a ciência tomou o lugar da religião, onde somente a razão predominava. Então, o positivismo, né, a corrente filosófica derivada do iluminismo, estava tomando conta das universidades. O que pregava essa corrente filosófica? Uma marcha progressiva e constante da sociedade, dizendo ainda no materialismo que só é real e verdadeiro o que for comprovado pela ciência numa experiência sensível, concreta, ou seja, que seja perceptível pelos 5 sentidos somente. Então, o idealismo está perdendo terreno nessa parte, nessa época, e o espiritismo como uma ciência do espírito, uma ciência transcendental, né? Numa visão transcendente, é claro que seria objeto de chacotas, iriam querer ridicularizar tanto os profitentes de outras religiões, quanto os ateus materialistas estavam querendo não só ridicularizar, como aniquilar essa nova doutrina. Então, é esse campo de batalha que Denis vai enfrentar. Aí nós vamos pensar, você, no lugar dele, enfrentaria? Ou teria uma desculpa para desistir? Né? O bom disso tudo é que quanto maior o desafio, maior a quantidade de espíritos a nos auxiliar. Tanto assim que Sorella ou Joana d'Arc continua lhe orientando, dizendo: coragem, amigo, estaremos sempre contigo na vida, para te sustentar, para te inspirar. Nunca estarás sozinho. Os meios te serão dados a tempo para cumprires a tua obra. E aí fica uma reflexão para todos nós.
se queremos mesmo, se estamos dispostos a algum desafio, algum projeto na vida, vamos saber que nunca estamos sozinhos, que espíritos amigos que nos amam estão conosco, como estavam com Denis, inspirando, estimulando, protegendo, dando coragem, né? Um ano antes, em 1881, nós vamos encontrar Denis agora em frente ao túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, para fazer uma homenagem, como se fazia todos os anos, ao seu 12º aniversário de desencarnação. Pensa, só tinha passado 12 anos da desencarnação de Allan Kardec e ele, Denis, foi convidado para fazer, né, uma homenagem, né, para falar ali algumas palavras sobre o codificador, né? Voltemos então para 1882, no dia 2 de novembro, dia de finados. Denis recebe uma outra comunicação de um outro mentor, nada mais, nada menos que Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga foi um reformador religioso tcheco do século XV, discípulo de Jan Hus, né, que alguns dizem ser uma das encarnações de Allan Kardec, né? Então não há coincidência nessa nossa história. E tanto Jerônimo de Praga, quanto Jan Hus, quanto Joana d'Arc foram queimados na fogueira da Inquisição Católica. E esses é que estavam ali coordenando o trabalho, orientando o nosso amigo Denis. Ele se exercitava na escrita, na oratória, e aí vai um conhecimento para nós, uma informação importante, que quando queremos trabalhar, precisamos qualificar esse trabalho. Então, quando ele ia fazer um discurso, ele escrevia todo o discurso antes, né? Lia, relia, né? Observava a sua dicção, né? As palavras que ele iria usar, né? E só depois de ter treinado essa técnica da sua fala é que ele ia buscar a inspiração do alto para dar continuidade à sua oratória. Também fazia assim Ivone do Amaral Pereira, né? Tudo dela era escrito, e fica para todos nós, sejamos mais profissionais no nosso movimento espírita, nos preparando melhor para quando assumirmos uma tribuna, principalmente fundamentando a nossa fala. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é do livro de Gaston Luce, que foi um dos amigos de Denis e seu biógrafo, um deles, né? Estamos em setembro de 1889, quando começam as primeiras assembleias mundiais, né, os congressos, as conferências do Espiritismo. E nosso amigo Denis já era famoso como orador e como escritor, né? E assim que ele começa a falar no congresso, ele desperta a atenção do público presente de tal maneira que seu discurso foi entrecortado várias vezes pelos aplausos das pessoas que ficavam encantadas com a sua fala, né? E ele ali já se revelava como um magnífico condutor de almas, o que ele seria por toda a vida. E alguns de seus livros, a primeira grande obra de repercussão, aparece no fim de 1890. Estamos aí terminando o século XIX, né? E o título desse livro, Depois da Morte. Um livro que é editado até hoje, né? E se você que é espírita ainda não leu, aproveite essa existência e não deixe de ler, né? Que é um livro lindíssimo, tanto assim que ele apareceu, foi rapidamente, né, vendido todos os seus exemplares, tendo que fazer, né, várias edições, né? Tanto os espiritualistas como o público em geral gostou muito do livro,
teve um retorno muito grande de cumprimentos, homenagens, de gratidão, porque é um livro que salva vidas, né? Tanto nos jornais, nas cartas, ou pessoalmente, as pessoas vinham falar com ele. E esse é o salário do espírita. Essa é a grande alegria de poder salvar uma vida, numa mensagem, num livro, numa palestra, num atendimento fraterno, né? Numa orientação. Esse é o nosso compromisso como espírita. Então, o espírita Denis, quando ele vê esse retorno, né, de muitas pessoas que até diziam, né, que estavam querendo dar cabo da vida, a partir do momento que leu o livro, ele mudou de ideia. Ou então, para nós brasileiros, na história de um outro grande vulto do espiritismo, de Sacramento, né, Eurípides Barçanufo, se tornou espírita depois que leu esse livro, depois da morte, né? É uma outra história interessante, uma outra personagem que precisamos conhecer, né? E aí agora já está consagrado, né? Um escritor de primeira ordem, os vários jornais e revistas, né, da época já faziam propaganda sobre ele, sobre os seus livros. Tá? E aí nós vamos agora para um congresso de 1900, nós estamos entrando no século XX. Né? Ele que fez, claro, a abertura desse congresso. E a partir daí, ele começou uma campanha de várias conferências no interior da França, em várias cidadezinhas. Só que nós temos que lembrar que, quando fala em viagem àquela época, não é a viagem que nós temos hoje, né? Então, nós não tínhamos o que temos hoje, carros confortáveis, asfalto, tudo muito rápido. Ou era de cavalo, ou era de trem, ou era de navio, né? Levava muito tempo, era cansativo, né? E quando ele ia falar, não tinha luz elétrica, não tinha microfone, né? E ele falava para um auditório bastante grande, então ele tinha que ter uma boa oratória, né? Uma boa dicção. Né? E ele, né, à medida que os anos vão passando, vai ficando mais cansativo. E outra coisa que ele reclamava também, né? Não reclamava, mas falava a respeito, que muitos desses auditórios, o público era misto, e muitos refratários não aceitavam a doutrina espírita e ficavam com zombaria, com sarcasmo, né, com piadinhas, e faziam perguntas tolas para ele no final. Né? Então, somente alguém com coragem, né, com determinação, vai enfrentar um público como esse. Né? Até hoje também tem essa diferença. Né? Eu estou falando aqui para pessoas que querem ouvir sobre espiritismo. E ele viajava horas e horas, dias e dias, e chegava lá e encontrava muitas vezes um público que não estava, né, querendo conhecer o que ele estava mostrando. Mas, como missionário, ele fez, né, o papel dele. E nesse congresso internacional, que aconteceu em setembro de 1900, em Paris, ele foi nomeado o presidente efetivo, né? Empregando ali a sua capacidade, né, de oratória, seu vasto saber em espiritismo. Né? Um outro congresso acontece em 1905, né, quando os espiritualistas belgas, né, da cidade de Liege, convidam o Denis para ser, né, o presidente de honra, e já o estavam chamando de apóstolo, né, o apóstolo do Espiritismo. E o que Denis falou nesse congresso, que é importante para nós até os dias de hoje? No seu discurso, ele destacou a importância da realização daqueles encontros mundiais com maior frequência, como hoje nós temos nossos congressos, nossos encontros espíritas. Né? Por quê? Segundo ele, e concordo com ele, os congressos são úteis no sentido de que representam uma afirmação da vitalidade dos nossos princípios e de nossas crenças. Elas estão crescendo, elas estão sendo divulgadas, estão sendo compartilhadas. Os congressos são úteis porque contribuem para orientar a marcha do espiritismo.
Então, saber para onde ele está indo, que linguagem está sendo utilizada. Neles, medimos os progressos realizados. As pessoas vão falar, muitas vezes, das suas cidades, o que está acontecendo com o movimento espírita da sua cidade. Neles também acertam-se as formas de melhor organizar o trabalho de experimentação e de propaganda para torná-lo mais metódico, para que o espiritismo não seja, desde aquela época e principalmente hoje, um amadorismo, uma brincadeira, uma reunião de amigos. Não, tem toda uma metodologia para se fazer, principalmente, trabalhos mediúnicos. É estudo, é dedicação e é o sistema de trabalho que precisa ser o mesmo numa linguagem unificada. Neles também, e esse é o mais importante, a meu ver, estreitam-se os laços de solidariedade que unem os espíritas de diversas regiões, de diversas federações. E é mesmo, ali a gente encontra pessoas, muitos amigos eu fiz participando de congressos, de encontros, de cidades diferentes, e até hoje, porque somos todos irmãos, falamos a mesma língua, somos de uma mesma família. E outra coisa, que também nós sentimos na pele isso que ele vai falar, cada vez que se participa desses congressos, retorna-se à vida ativa, a luta pelas ideias, fazendo com um novo ardor, com uma confiança bem maior. Realmente, esses encontros dão uma injeção de ânimo na gente e ver que as nossas dificuldades são as dificuldades de uma outra casa espírita, de uma outra federativa, mas unimos as nossas forças e um dá força para o outro, para que se continue o trabalho. A Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra organizou em 1913 o segundo Congresso Espírita Universal em 10 de maio, sob a presidência de Charles Piguet, e dividiu a tarefa com quem? Leon Denis, que agora estava com 67 anos, e Gabriel Delane. Gabriel Delane é outro vulto do Espiritismo que precisa ser lido seus livros, estudado, assimilado, discutido. Então, esses clássicos do Espiritismo, gente, não podemos deixá-los morrer na prateleira, ou num sebo, ou não editar mais seus livros por falta de compradores. Vamos nos clássicos, os continuadores de Allan Kardec, para pavimentar, sedimentar, ter um bom alicerce da doutrina espírita, para nós, principalmente agora, onde as pessoas tiveram mais acesso às lives, às informações espíritas através da internet, quando voltarmos num presencial, elas vão querer respostas. E as respostas vão ter que ser dentro dos clássicos, dos princípios espíritas, e não achismos. Uma outra coisa que estava acontecendo, quando eu falei que ele tinha 67 anos, ter 67 anos no início do século XX e ter 67 anos no início do século XXI, não é a mesma coisa. Já era um senhor com todas as suas dificuldades e ele estava preocupado que a sua vista estava se enfraquecendo. Olha quantas noites ele passou lendo livros ali à luz de vela, exagerou muitas vezes nessa leitura, nessa escrita, mas sempre tem os amiguinhos espirituais e também os encarnados. Então ele começou a contar com a ajuda de alguns secretários, que vinham à sua casa para auxiliá-lo a rever, a corrigir as edições que ele gostava, que saísse ali para a editora de forma impecável. Então, graças à sua capacidade de trabalho, seu gosto pela ordem e a sua memória invejável, ele conseguia realizar a sua tarefa, mesmo com pouca visão, depois acaba perdendo de vez, sem deixar, inclusive, de responder a sua correspondência, que era grande. Várias pessoas escreviam para ele, como Allan Kardec, escreviam para ele, iam lá visitar, ele ainda fazia os trabalhos espíritas, escrevendo, conferência, era uma vida bastante tumultuada, bastante compromisso. Ele tinha uma velha amiga, a senhora Forget, que era viúva e há muitos anos que o visitava e zelava
em relação à sua alimentação. Ele era solteiro, morava sozinho, a mãe tinha desencarnado. Então, ele tinha essa senhora que o auxiliava e também uma secretária, a senhorita Claire Bumar, né, que teve uma grande importância na sua vida, auxiliando, com certeza, né, os companheiros encarnados que vêm em equipe para nos auxiliar. E está se aproximando um novo congresso. Né? Estamos vendo aí que Denis é o homem dos congressos. O terceiro Congresso Espírita Internacional, Jean Maia, seu amigo, é que estava promovendo. E, claro, convidou Leon Denis para ser o presidente de honra. Né? Por que, de novo, convidar Leon Denis? Vamos dar uma olhadinha aqui no seu currículo. Presidente de honra da União Espírita Francesa. E outra, presidente de honra da Federação Espírita do Brasil, ou brasileira, a FEB. Ele se correspondia, né, com algumas pessoas, alguns irmãos da federativa, que, como não podia ir à França, o elegeu como presidente de honra também da FEB para representá-la nesse congresso internacional. Era membro honorário da Federação Espírita Internacional e das Uniões Espíritas de Catalunha, ex-presidente de honra da Sociedade Espírita Francesa dos Estudos Psíquicos, presidente efetivo dos recentes congressos, autor universalmente apreciado por tantas boas obras, orador, né, tão ouvido naquela região, né, por toda parte ele era benquisto e uma reputação incontestável. Havia currículo melhor e maior autoridade para presidir os debates, né? Só que ele já estava com a idade avançada e ele respondeu à insistência, né, dessa sua amiga. Pensa, minha amiga, que eu vou presidir congressos perpetuamente? Tenho 80 anos. Congressos já presidi muitos. Para mim é uma questão encerrada e bem encerrada. Mas, mesmo hesitando, acabou cedendo. E de 6 a 13 de setembro, durante uma laboriosa semana, que não é fácil, né, você presidir debates, né, ao longo da semana, é desgastante, mas ele assumiu os seus encargos, os seus deveres em excelentes condições. Né? E esse congresso foi bastante importante, porque ele reunia 24 nações sendo representadas lá. Né? E foi tão importante que uma média de 60 jornais deram cobertura a esse congresso. Claro que nem todos de forma imparcial, mas pelo menos noticiaram esse congresso. Né? E, continuando o trabalho desse incansável apóstolo do Espiritismo, vamos encontrá-lo ditando, né, já cego, ditando as últimas linhas do prefácio que o seu amigo Jean Maia lhe tinha encomendado para uma nova edição da biografia de Allan Kardec, né? Mas nesse último trabalho dele, ele acabou tendo que se recolher ao leito. E a sua devotada empregada Georgette já estava observando mudanças no seu comportamento. Né? Ele estava mais pesado, né? Diminuindo o apetite, levantando mais tarde, coisa que não era, né, habitual. E numa terça-feira, de 5 de abril de 1927, na parte da tarde, a senhorita Bumar, né, que foi sua secretária por muito tempo, passou lá e notou que estava febril. Né? Voltou na manhã seguinte para saber notícias suas. Ele tinha passado mal durante a noite. Na quinta-feira ficou de cama, recebeu a visita do médico, que se mostrou pessimista. Mas, no outro dia, Denis se levantou, né, como se nada tivesse acontecido, né, ficou sentado na sua poltrona, né, parecia já recuperado, conversando com o médico, conversando com seus amigos, recebendo visitas, né, causando uma boa impressão. Mas, no dia 9 de abril de 1927,
e apresenta nele uma pneumonia. E essa doença começa, rapidamente a tomar o seu organismo, a enfraquecê-lo novamente. Ficou com problema de respiração ofegante, embora lúcido, articulando as palavras com dificuldade. E aí, numa terça-feira, do dia 12 de abril de 1927, às 13 horas, esse grande ancião só respirava com dificuldade. E às 9 da noite, o estertor cessou. A enfermeira fez sinal para os familiares se aproximarem. E ela mantinha entre suas mãos a mão inerte do velho mestre. Denis parecia em êxtase. Fato notável é que a expressão do seu olhar não havia mudado. Parece que ele já estava com aquele olhar transcendente, vislumbrando algo que deveria ser maravilhoso, que a gente não tem ideia. Um silêncio pleno do mistério do além impregnava o quarto. A missão terrena de Leon Denis acabara. Os funerais se realizaram no dia 16 de abril e ele já tinha encomendado enterro modesto, sem ofício religioso de nenhuma igreja. Denis tinha então dignificado o título de apóstolo do Espiritismo, de continuador do mestre de Leon, Allan Kardec. E isso nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, quando Kardec estava preocupado que, na sua desencarnação, quem iria dar continuidade à doutrina espírita, aos trabalhos espíritas. E os espíritos responderam a ele: aquele que deve te substituir se revelará quando o momento chegar, pois haverá lutas mais duras a sustentar. A ti, falando para Allan Kardec, a ti incumbe a responsabilidade da concepção, a ele a da execução. Por isso deverá ser um homem de energia e de ação. Tens, Kardec, a qualidade que são necessárias para o trabalho que deves realizar. A calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. A ele será preciso a força do capitão que comanda o navio segundo as regras traçadas pela ciência. E Denis é considerado esse continuador porque a ele foram atribuídas essas características e elas são notadas durante toda a sua existência. E, para terminar, quero ler algumas frases de Denis para saborearmos e ficarmos com vontade de ler os seus livros. Dizia Denis: não basta crer e saber. É preciso viver sua crença, isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Ou seja, não basta ser espírita dentro de um centro espírita, é preciso viver o espiritismo no nosso dia a dia. Uma outra frase interessante aqui, eu sou e quero ser sempre mais e melhor. Então, como espíritos que estamos evoluindo, precisamos pensar assim. E às vezes eu vejo pessoas espíritas falando, eu não consigo, é difícil. Esse não consigo e é difícil tem que tirar do vocabulário. Coitado de mim, eu não consigo fazer isso. Não, eu tenho que ser cada vez melhor, aquela falsa modéstia. Então, pensar como Denis, eu estou em evolução, eu estou em processo de crescimento e quero ser cada vez melhor. Não estou pronto, mas estou me aprontando. Ele também era adversário da tristeza, não se aborrecia e nunca aborrecia os outros. Gostava da juventude, da alegria da alma, que era o índice de uma boa saúde moral, segundo ele. E o mais importante, que todas as ideias que se encontram nos livros que ele escreveu têm como tema central o conhecimento de Deus.
né, de onde decorre a lei moral. E ele dizia: é para esse conhecimento que devemos dirigir nossos pensamentos, a fim de a ele submeter nossos atos. Tudo para Deus. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e exalta o amor, a beleza e a perfeição, tudo quanto vive e respira é uma mensagem de Deus. E Deus está também em nós, no templo vivo da consciência, como perguntou Kardec aos espíritos, onde está escrita a lei divina, e os espíritos respondem: na consciência. Ainda orienta Denis: dominar as paixões terrenas é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Dizia ele ainda: parece que a finalidade da vida não é a satisfação dos instintos e dos apetites. Os gozos sensuais não bastam para preenchê-la. No homem, o objetivo supremo é o seu aperfeiçoamento. Então, tudo isso que eu falei, eu tirei do livro Leon Denis, O Apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, de Gaston Lucy, que era companheiro de Denis e um dos seus biógrafos. É fácil encontrar esse livro. E também nós temos na internet, coloca no YouTube lá o nome William Jacob. O William Jacob é um jovem de Uberlândia, inclusive já esteve aqui em Itajubá, no Fórum Leon Denis, que aconteceu em 2018, e ele tem um grupo de estudos, inclusive estuda esse livro e outros, né, sobre Denis e de Leon Denis, várias palestras sobre a história, né, ampliando um pouco mais além do que eu falei. E tem também o Tiago Barbosa, do Rio de Janeiro, do GELD, né, do Grupo Espírita Leon Denis, com várias palestras também no YouTube, né, e também grupos de estudo para que nós possamos conhecer Leon Denis, ler, estudar e imitar. Os grandes existem e passam por aqui para serem imitados. Obrigado pela atenção e vamos todos estudar essa doutrina que tanto gostamos e por isso a abraçamos. Que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.